Esse era o cartaz que convocava os paulistas às armas no ano de 1932. Era um período turbulento na história da política brasileira. Na época, o estado de São Paulo acreditava ter perdido protagonismo no governo federal, que na época era comandado por Getúlio Vargas. A gente tem que lembrar que no contexto em que o movimento se dá em 32, nós vivíamos um estado discricionário, né? O governo de Getúlio governava por decretos, já desde, né, da sua ascensão ao poder em 3 de novembro de 1930. Lembrando que o golpe começa em 3 de outubro, mas Vargas só é alçado no mês seguinte. E governa efetivamente dentro de um contexto ditatorial, visto pela sua própria base, né, fosse ele os tenentes, esses mais empedernidos em torno da ditadura, fosse pela própria classe civil, política, dentro da qual estava o próprio Partido Democrático, que mais tarde se voltaria contra o governo, a ditadura vista como algo necessário naquele momento para implementar as mudanças, né, vistas como urgentes para o Brasil, lembrando que o Brasil vinha de um contexto de uma república oligárquica, né, quer dizer, a chamada República Velha, como os próprios revolucionários de 30 chamavam, né, era algo a ser extirpado, né, os seus costumes, as fraudes eleitorais. O movimento organizado pelos paulistas tinha a proposta de um governo menos autoritário e menos intervencionista. Além disso, sugeria a formação de uma Assembleia Constituinte para a criação de uma nova Constituição. A revolta deu origem a diversos conflitos armados. E, no contexto do novo governo, muitas das ações de Vargas, né, acabaram desagradando principalmente, né, esses setores civis, não todos eles, mas uma parte. E em São Paulo isso se expressa, seja na escolha de um interventor não paulista, no caso o tenente João Alberto, seja em alguma medida no escanteamento né, dos paulistas dentro do campo decisório do governo central, né, desse novo governo central. E tudo isso, em alguma medida, vai estimulando os paulistas, inclusive o Partido Democrático, que esteve na Aliança Liberal em 1930 apoiando Vargas, num sentido oposto ao do novo governo, que ela ajudou a assumir o poder. Quer dizer, eles começam ali a ver seus interesses não serem entendidos, se reaproximar das velhas elites, né, principalmente as elites oligárquicas do velho Partido Republicano, e ali você tem um caldo de insatisfação, né, cada vez mais, né, inflamado, né, por conta das disputas internas do novo governo, ao ponto de São Paulo romper, né, e rompe, né, sob a bandeira do constitucionalismo, alegando que havia um compromisso de que o novo governo, e de fato havia, né, iria convocar uma constituinte, rapidamente devolver o Brasil a uma legalidade constitucional. Não foi feito assim imediatamente, né? Então, somada à ausência de uma abertura política, de uma Constituição, a insatisfação com o novo interventor e dos rumos do novo governo, e também os próprios debates na base do governo revolucionário de Vargas, né, São Paulo acabou se rebelando. Um conflito em especial envolveu um joseense. Em 23 de maio, 4 estudantes foram mortos em uma manifestação na cidade de São Paulo. Um dos estudantes era Euclides Miragaia, nascido em São José dos Campos em 1911. Euclides se tornou símbolo de resistência e motivo de orgulho para São José. Uma rua no centro da cidade leva o nome dele como homenagem. André Miragaia é primo de Euclides. Não chegou a conhecê-lo, mas lembra que a família sempre falou sobre a vontade de justiça que o ex-estudante tinha. É um motivo de orgulho porque ele foi um revolucionário, né? E acabou inspirando boa parte da família, até eu mesmo, né, que milito no movimento ambientalista aqui desde os anos 80, né? A gente assim, sempre foi um lutador pelas causas ambientais aqui na cidade. Então, assim, tinha muito essa coisa do Miragaia de trazer essa coisa revolucionária, de trazer para a minha própria história, acabou acontecendo isso também, né? As iniciais dos nomes de Euclides Miragaia e dos outros 3 estudantes que também foram mortos, Mário, Drauzio e Camargo, deram origem ao MMDC, um movimento que se tornou um verdadeiro ideal político. Em São José, um monumento que fica no banhado homenageia o MMDC. Nossa cidade em si não foi palco direto de combates, mas se tornou um ponto crucial na logística da guerra. Alguns registros da época, como esses recortes de jornais e esse capacete, estão guardados no arquivo público da cidade.
E neste ano, o Arquivo Público Municipal ganhou mais peças valiosas sobre a Revolução de 32, como essa farda e esse capacete, que foram utilizados por um ex-combatente na época. A família procurou o arquivo no mês de março para fazer a doação. Esta farda, ela foi doada por um morador de São José dos Campos, chamado Geraldo Marco Longo. Esta farda específica era de um ex-combatente chamado Valdemiro Ferraz, né? Que no caso, na carteirinha consta o nome dele, e também ele nasceu em 1912, então na época da Revolução ele tinha apenas 20 anos. Né? E após a morte desse ex-combatente, né, que é do soro do Geraldo Marco Longo, ele acaba doando para cá. Com a chegada do dia 9 de julho deste ano, a Revolução Constitucionalista de 32 completa 93 anos. A data é oficialmente um feriado desde 1997. Na época, as tropas paulistas foram derrotadas pelas Forças Armadas da União. Mas com a pressão sobre o governo, a Assembleia Constituinte pedida por São Paulo, enfim foi convocada. O MMDC acabou ficando marcado na história porque ele acabou forçando o governo de Getúlio Vargas, porque São Paulo era uma potência, né, econômica, ele acabou forçando o governo de Getúlio Vargas a fazer uma Assembleia Constituinte em 1933, e daí em 1934 foi promulgada uma nova Constituinte.